Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Antes da nossa entrevista do Café com Política, o Paulo César, o PC, Fatos tem um e recado versões. para você. Olá, bom dia, PC. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Adriana. Ei, bom PC. dia, ouvintes. Meus amigos e minhas amigas. Não há para como negar a realidade, né? Nos últimos anos, o endividamento do nosso estado passou de todos os limites e agora Minas está por um fio. Mas com o executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos, é possível mudar a situação. O governo do estado entregou para avaliação da Assembleia o Todos por Minas, um plano de recuperação financeira para garantir mais saúde, educação, infraestrutura e segurança de qualidade. Conheça e apoie o plano. Acesse o site todosporminas.mg.gov.br. Adriana. Obrigada, PC. E no Café com Política de hoje, nós recebemos aqui o deputado estadual Cristiano Silveira, que é o novo presidente do PT em Minas. Oi, deputado, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adriana. Obrigado, Rodrigo. Bom dia para você também. Nós que agradecemos. Bom dia, deputado. Deputado, o senhor foi eleito, né, o novo presidente estadual do PT no último sábado, né? E qual é a missão agora, daqui para frente, do PT, principalmente visando as eleições para 2020? Eu digo em relação a candidaturas para prefeitos, para vereadores. Qual é a expectativa da legenda? Então, sábado passado o PT fez um grande congresso, né? Congresso expressivo, muito forte, com a participação de mais de 350 dos 400 delegados que poderiam se habilitar. Tivemos a presença de 10 das 11 chapas que disputaram o processo, a presença de membros da direção executiva nacional do PT. Então, foi um congresso de muito conteúdo e de muita energia. Nós saímos de lá com o compromisso de fazer a boa reconstrução do partido, voltar a colocar o PT de Minas no protagonismo do cenário político estadual, né? E a gente entende que a missão para o futuro, ela é a organização do partido, sua organização institucional, o trabalho com a nossa militância, com a nossa base social, da reconexão com as bases de lutas no campo social, e também apontar para 2020, o calendário eleitoral 2020, como diz, né, tá basicamente startado. Estamos falando de pré-campanhas, mas o nosso objetivo, eu falei isso muito, é tentar ter candidato a prefeito no maior número de municípios, onde for possível, as nossas chapas completas de vereadores e o PT liderar esse processo das eleições municipais, porque eu entendo que isso terá reflexo também nas eleições de 2022, onde nós temos uma expectativa da condição do ex-presidente Lula poder ser candidato, e se por algum motivo, caso não seja o desejo do companheiro Lula, que eu entendo que ele será inocentado, né? A gente está acompanhando todo o processo político no país e acho que caminha muito para isso. O PT tem opções, como foi o caso da candidatura passada do companheiro Fernando Haddad, no final que o PT possa voltar a ter as condições de governar o Brasil e fazer o país voltar a crescer como foi no período que nós governamos. Deputado, o senhor disse que a intenção é que o PT tenha candidatos no maior número possível de cidades em Minas, mas é claro que há algumas prioridades. Quais são as prioridades neste momento? Eu pergunto se a capital mineira passa por esse processo de priorização, e pergunto também se Contagem passa por priorização, porque lá as últimas pesquisas que saíram inclusive apontam a deputada estadual Marília Campos, que já foi prefeita do município, como uma candidata absolutamente competitiva, liderando as pesquisas, e seria, pelo menos num primeiro momento, a candidatura mais competitiva do PT em termos de grandes cidades em Minas Gerais. Passa por aí? Passa por aí. Já disse isso pessoalmente para a deputada Marília. Contagem é uma cidade prioritária, pelo fato de já termos governado ela, especialmente por 2 vezes. Aparece bem nas últimas pesquisas, né, que estão sendo divulgadas aí da corrida eleitoral. Então, eu quero tratar Contagem com muito carinho. Da mesma forma, claro, a capital mineira, né? Belo Horizonte, o PT já governou com Célio de Castro, governou com Pimentel, governou com Patrus. As pessoas têm uma memória muito positiva do que foi a gestão do PT nesse período, do restaurante popular, do orçamento participativo, sabe? Da democratização do próprio governo. Então, eu acho que BH não tem um nome tão natural. Ainda, né, não deputado? tem, mas a gente tem um histórico, um bom cartão de visita, que é aquilo que nós deixamos de legado. Mas olha, falta de nome não vai ser. Deputado Reginaldo Lopes, que foi nosso candidato na última eleição, teve um bom desempenho, né? Um candidato que até então não era tão conhecido em Belo Horizonte, teve um desempenho surpreendente, quase 100 mil votos. Tivemos Patrus Ananias. Patrus é sempre lembrado, toda vez que a gente começa a falar em disputa de Belo Horizonte, Patrus, ele é lembrado pelo governo
que fez. E acho que também até o deputado André Quintão, né? André Quintão foi vereador, foi secretário em BH, tá num bom momento, porque pilotou aí a CPI das barragens, tem liderado o bloco de oposição na Assembleia, e acho que o André também tá num bom momento. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que são nomes que eu já recebi alguma informação de desejo de serem candidatos, que podem, né? Na verdade, ninguém se colocou, mas que poderão ser lembrados para serem candidatos. Outros nomes, democraticamente, têm todo o direito de se apresentarem, e no momento certo nós vamos construir aquele que tem a melhor condição de conduzir o projeto do PT em BH. Mas eu tô falando de BH, isso cabe para Montes Claros, isso cabe para Uberlândia, cabe para Juiz de Fora, pro sul de Minas. As cidades pequenas, nós também não vamos descuidar, que tem muito lugar que a gente está com companheiros aí com boas condições de vitória. Então, meu objetivo é esse: comparar o que foi o PT 2016 com o que será o PT 2020, eu tenho certeza que eu vou voltar aqui e trazer para vocês um resultado bastante expressivo. O senhor colocou aí as eleições de 2020 e 2022 de forma muito próxima, né? Como se o impacto das eleições em 2020 tivesse realmente o impacto em 2022 para as eleições a governo e à presidência, como o senhor citou há pouco. O senhor disse que o PT em Belo Horizonte tem um bom cartão de visita. E no governo do estado, o cartão de visita é bom ou é ruim, na opinião do senhor? Não, olha só, o lance do copo. O copo tá meio vazio e meio cheio. Se você conversar com a oposição, vai falar que o PT foi um fracasso. Mas eu não vejo dessa maneira. É claro que tiveram problemas, não faço cortina de fumaça, né? Não sou hipócrita. Tem problema que quando nós assumimos o governo do estado já era 7,5 bilhões o déficit que nós assumimos. Depois vem o golpe que sofrido pela Dilma e começa um cerceamento do governo federal com relação a repasses importantes para o estado. O Zema tá tendo, vamos chamar de sorte, né? O Fux aí suspendendo o pagamento da dívida do estado, que já tinha começado com o Pimentel, mas também outros recursos que têm entrado. Então, quer dizer, eu acho que quando eu lembro também que o governo nosso fez a ligação de mais de 50 pontos de luz para todos na roça, quando o nosso governo entregou mais de 3 mil títulos de regularização fundiária, quando nós concluímos algumas obras de pavimentação, de infraestrutura ligando municípios, quando nós fizemos os fóruns regionais, que ouvimos a sociedade mineira, né? Foi uma experiência fantástica, inspirado lá atrás, quando o Pimentel foi prefeito de BH, e pergunta pro povo da educação, pergunta pro professor, pro servidor da educação, se o governo Pimentel foi melhor ou pior do que o que foi na época de Anastasia. Nós aumentamos 50% a educação, progressão de carreira, votamos o advérbio, que é o antigo quinquênio, convocamos os concursos 2011, 2014, porque a gente tinha 2/3 do quadro de servidor designado contratado que não tem progressão de carreira. Então, eu tô querendo colocar o seguinte, eu acho que até com o PT, quando acabou o nosso governo do estado, faltou o PT sentar e fazer, vamos fazer uma avaliação do que foi a passagem do PT pelo governo do estado, vamos falar dos nossos erros, onde nós erramos, porque erramos por decisões próprias ou erramos por contingências que se apresentaram para nós, e onde nós acertamos também, porque teve acerto. Se você olhar o governo Zema, gente, o contingenciamento do governo Zema na saúde e na educação é muito maior do que foi o investimento no mesmo período que nós fizemos saúde e educação, e o Zema tendo aumento da arrecadação já em torno de 7 bilhões, se eu não me engano. Publicamente, deputado, então, quer dizer, não falta esse meia-culpa pro PT fazer, não, e admitir esse negócio de meia-culpa também é um negócio seguinte, toda hora alguém quer que o PT faça meia-culpa. O Lula fala isso, faz muito bem feito, né? Se depender, todo líder político que não é petista é coach do problema que o PT tem que fazer meia-culpa o tempo todo. Olha, a autocrítica a gente faz o tempo todo. Eu acho que se o PT não fizesse autocrítica, o Lula diz, e é muito bem lembrado, a principal autocrítica que nós fazemos hoje é não ter feito mais. O PT é o único partido nesse país que desde a reabertura da democracia foi eleito e votado pelo povo 4 vezes consecutivas para a presidência da República. 4 vezes, isso é inédito. O PT é um partido que muitos anunciavam o fim do PT, mas em 8 candidatos no primeiro turno, na última eleição, quem foi pro segundo turno foi Fernando Haddad, do PT, que assumiu a candidatura no meio da eleição, que teve 47 milhões de votos no segundo turno, que elegeu a maior bancada de deputados federais, que tem a maior bancada de deputados estaduais. E eu tô falando isso não é para fazer uma defesa de que nós não temos que refletir sobre problemas, não. Isso tem que ser um exercício permanente, mas isso não é para ser feito toda hora em praça pública, porque os nossos adversários vão adorar a gente se autoflagelar em praça pública. Acho que isso é mais para a gente fazer uma análise interna e nos orientar. Mas agora, ninguém vai tirar do Partido dos Trabalhadores o seu legado e o que ele deixou de importância para a história desse país. Em Minas Gerais não foi diferente. BH sabe, Minas sabe. Então, no momento certo, nós vamos fazer a disputa da narrativa. E aí eu acho que o PT tem que fazer uma discussão do que foi a nossa passagem em Minas e voltar a representar. O que eu vou defender? E vou falar isso até no campo nacional também. Pelas coisas boas que o PT já fez, o povo votou na gente 4 vezes. Então isso nos dá credibilidade de fazer o que nós propormos para o futuro, nós vamos dar conta. Mas aí agora o PT também tem que ter a capacidade de trazer o novo.
né? Não um partido novo, um projeto novo. O que seria esse novo? O que o PT pensa para a economia, para a geração de emprego, né? A questão da nossa soberania, das nossas riquezas naturais, o que o PT pensa na área da segurança? Parece que a esquerda não pode debater segurança, eu nunca vi isso, né? Aí demoniza, fica do lado de cá e de lá. O PT voltar a ter um diálogo melhor com o campo progressista, os partidos da esquerda, sem radicalizar e não conversar com ninguém que seja do campo mais de centro, um campo moderado. Só não vai dar para conversar com fascista. Com fascista nós não conversamos. Agora, com todo mundo que quiser discutir o Brasil de uma maneira civilizada, a gente topa. Agora, falando em discutir o Brasil, discutir especificamente Minas Gerais, o senhor falou em alternativa para a recuperação fiscal de Minas. Essa é uma proposta do PT. Qual seriam essas alternativas? Quais seriam elas? Vamos lá. Primeiro, o plano de recuperação fiscal que o Zema quer aderir é uma furada. Pergunta o povo do Rio, pergunta o povo do Rio Grande do Sul, que eles vão contar. Eles não estão dando conta que é tudo rever termo de acordo. Segundo, olha só, como é que é? O governo federal impõe para Minas uma série de sacrifícios, vender estatal, abrir mão do seu patrimônio, para pagar a dívida, inclusive, para poder tomar crédito e fazer mais dívida? Não estou entendendo isso. Primeiro que nós temos que lembrar que a União, que quer nos cobrar e nos impor rigor fiscal duro, ela nos deve. Lembra da Lei Candir? Aqui nessa rádio, quantas vezes já não foi discutido a Lei Candir? Em matérias do jornal O Tempo, na imprensa mineira, quantas vezes nós não falamos em Lei Candir? Que é aquilo que o Supremo já entendeu, que a União deve, pelas perdas de exoneração do ICMS, da exportação do setor primário, né? Sempre elaborado, que deve a Minas mais de 135 bilhões, por alto, estimativa. E o Gilmar Mendes agora em dezembro quer fazer uma reunião para tentar fazer uma conciliação. Qual que é a proposta? Tem proposta de conciliação? Como é que a gente faz esse encontro de contas? Então, primeiro eu quero saber quanto que nós vamos receber, quanto que o governo que nos deve vai pagar aquilo que deve de direito a Minas. Então o governo, ao invés de impor assim, vocês têm que vender a CEMIG, vocês têm que vender a Copasa, vocês têm que vender a Gasmig, vocês têm que fazer arroxo pro servidor, não pode dar aumento pro servidor, não pode fazer concurso. Se bobear, vai ter que aumentar a contribuição previdenciária. Ao invés de trazer para nós um pacote de maldade, que não foi a solução em outros estados, vamos começar pelo o que já está colocado, encontro de contas. Sabe, se o Zema também quiser fazer operações de ordem para melhorar o fluxo fiscal, eu não tenho divergência. Eu sempre falei, eu não sou oposição que sabota governo. E acho que o Pimentel foi muito sabotado. Depois, uma hora, se eu voltar aqui pra gente falar, fazer um balanço, eu vou contar para vocês por que foi. Essa operação da Codemig, por exemplo, que o Zema quer fazer, antecipar um recebível da Codemig, né? Numa operação de crédito. Eu já falei que, a priori, eu não sou contra. Topo discutir. É para que esse dinheiro? É para pagar o servidor em dia? É para pagar o atrasado 13º? É para pôr, sabe, algumas contas em dia? Para parar também de descontingenciar dinheiro da saúde? Aí nós topamos conversar. Até porque na época do Pimentel nós tentamos vender 49% das ações da Codemig e a oposição nos sabotou, foi na justiça, foi no tribunal e impediu que a operação se realizasse. E que a gente pudesse, entre outras coisas, ajudar a resolver um problema, o fluxo da folha de pagamento. A mesma oposição que hoje é governo. Que hoje é governo. Aí eu quero ver deputado subir lá na tribuna e na época do Pimentel, assim, olha, Pimentel, não venda as montanhas mágicas de Minas Gerais. Eu quero ver essa turma subir agora, porque tá tudo defendendo que o Zema venda 100% da Codemig. E na nossa época era 49%, para o Estado não perder o controle da empresa. Então, veja bem, a operação de crédito que ele quer fazer na Codemig, ela não é uma operação da privatização da Codemig, é de crédito. Isso daí eu não tenho grande divergência de conversar. A outra proposta que o governo encaminha de venda de 100% da Codemig, eu tenho posição contrária. Não estou convencido que nós vamos aprovar e acho que a bancada do Partido dos Trabalhadores vai trabalhar contra esta ação. Então tem solução. Tem solução. Nós estamos lembrando aqui, ele pode retomar também o projeto da securitização, que é o recebível do parcelamento do ICMS da época do Pimentel, os fundos imobiliários, a questão da Lei Candir, essa questão que nós topamos também acabei de falar aqui do crédito, do nióbio, né? O recebível de longo prazo. Então, nós estamos na seguinte postura: o limite da oposição responsável é para ajudar o servidor? É para melhorar a folha, pagar em dia o servidor? Vamos discutir as questões. Se não for prejuízo do povo mineiro, a gente topa conversar. Hora do bate-pronto. Vamos lá. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, deputado? Ok. Futuro do PT em Minas, ou melhor, em Belo Horizonte, candidatura própria? Candidatura própria. Futuro... Em Minas, promissor. Futuro promissor. E o futuro do PT em Minas? Construir um nome para voltar ao comando do Estado? Evidente que o PT vai participar efetivamente do processo das eleições de 2022, podendo ter candidato ao governo. Lula, livre no semiaberto? Lula livre, inocente e presidente. Ele vai ser candidato em 2022? Se a justiça for feita e ele estiver bem de saúde, terá todas as condições de ser. Governo Zema? Ainda perdido. Governo Bolsonaro? Um fiasco.
Conversamos agora há pouco com o deputado estadual Cristiano Silveira, que é o novo presidente do PT em Minas Gerais. Deputado, agradeço demais a participação do senhor aqui no nosso Café com Política. Eu que agradeço. Obrigado, Adriana. Obrigado, Rodrigo. Prazer em receber. Abraço, gente.